Júlia Michele Carlotti e vamos começar o nosso bate-papo com os autores Mário Enzo e Magnus Casale, autores renomados que merecem o nosso respeito. Agradeço a participação em nossa mesa do senhor Dom Miller, diretor da Dom Miller, Inspirando Líderes. Senhor Luiz Henrique Caldeira, representando Rádio Sorriso. Senhor Braulio Ricardo, representando Rádio Clube FM 88.5. O cantor Charles Master. Meus sinceros agradecimentos aos apoiadores que se uniram para este momento, nos trazendo um diferencial em prol à cultura. Merci Decor, Subway, Raven, Cantina de Cato, Metal Gram, Casa das Lareiras, Chocolataria Gramado, Harley Motor Show, Super Carros, Benvenuto Turismo, Rádio Clube de Canela, Rádio Sorriso de Gramado e Lagueto Hotel. Começamos então a nossa mesa e espero que o público participe. Minha primeira pergunta vai ser para o senhor, seu Mário. Existe uma técnica para ser um profissional zen? Boa noite a todos. Vamos dizer o seguinte, essa é a pergunta que todo mundo faz em cima de um livro cujo título é Profissional Zen. Né? Ser Zen. Ser Zen é um estilo de vida. Ser Zen é um processo, são posturas, é um jeito de viver. Quando alguém pergunta para mim, ser Zen é eu ficar quieto, é eu ficar em silêncio, eu digo, pode ser. Aí eu lembro de uma historinha que esse livro, Ser Zen, é claro, ele é baseado no Zen budismo. Ou seja, foi lá que eu busquei inspiração para escrever o livro. Geralmente os empresários são interessantes nesse ponto. Eu já fui empresário, posso dizer que quando a empresa já está quase falindo, ele fala, eu não fui zen em algum momento. Eu digo, não tem nada a ver uma coisa se você foi zen ou não e o processo. Aí eu vou contar a historinha que representa aquele discípulo e o mestre, e o discípulo chega para o mestre e faz essa mesma pergunta, provocativa, claro. Aí ele diz assim, o mestre pega uma pedra, né, e joga, eles estão na frente de um lago, ele joga aquela pedra no meio do lago. E continua em silêncio. E o aluno, Shela, né, ele pergunta, e cadê a resposta que você queria me dar? Eu quero essa resposta. O que é Zen? Ele disse, você não percebeu? A natureza, o lago, a pedra, a água, ela fez ondinha, ela vai parar de fazer ondinha. Tudo isso são as características da vida. Tudo isso é o olhar da vida, é você saber olhar, interpretar, se posicionar, desacelerar a mente quando é o caso, ter uma postura mais compenetrada quando é o caso, agir quando é o caso ou não agir. Tá bom? Para começar? E senhor Magnus Casale, o senhor fez um caminho de Santiago de Compostela e nesse caminho, o que o senhor conseguiu e viu de mudança no seu retorno? Tá bom. Boa noite, amigos da plateia. Boa noite, companheiros de mesa. Mário, meu colega, um escritor, um mestre e eu um iniciante. Boa noite, Cis. Obrigado pelo convite, Pete. Essa pergunta realmente todo peregrino escuta. O que levou você a fazer o caminho de Santiago? E normalmente a gente não sabe responder antes de fazer o caminho. Eu, quando iniciei meu caminho, eu só sabia que tinha muita vontade de fazer o caminho, mas eu não sabia a real razão.
Eu tinha uma pergunta interna. Eu sempre fiquei fascinado. O Caminho de Santiago era um sonho juvenil que eu acalentei durante anos. E somente ao final, depois que eu resolvi, depois de 37 anos sendo engenheiro, eu resolvi me dar um tempo. E eu sempre me perguntava por que pessoas do mundo inteiro, de todas as condições sociais, de todas as classes, de todas as raças, de todos os credos, de todas as idades, buscavam anualmente aquela região no sudoeste da França, no norte da Espanha, até chegar em Santiago. Essa era uma questão. E eu descobri, ao final do meu caminho, que essas pessoas se dão o direito de dar-se um tempo a si próprio para voltar-se e refletir como foi a minha vida até agora e o que eu pretendo da minha vida daqui para frente. Essa foi a minha maior motivação. E também, ao terminar o caminho, as pessoas normalmente nos perguntam: e o que você aprendeu? Você me perguntou: o que você aprendeu? O que você introspectou? E talvez seja frustrante eu dizer que, na verdade, você não aprende quase nada de novo. Mas, na verdade, a grande importância é você revisa e reafirma valores que muitas vezes foram deixados de lado ou esquecidos ao longo do cotidiano da sua vida. Valores muito básicos de humildade, solidariedade, desapego, espiritualidade. Essas são as questões. E eu hoje, até como uma forma de retribuir aquilo que o caminho me proporcionou, eu continuo ajudando muitos novos peregrinos. Existem alguns aqui na plateia que eu estou visualizando, que tensionam fazer o caminho. E aí, eu sempre digo a eles, depois que eles fazem o caminho e publicam nas redes sociais aquela tradicional foto na frente da Catedral de Santiago, eu respondo: parabéns, hoje você é um peregrino. Mas lembre-se que o verdadeiro caminho não é o caminho de Santiago. Não é o caminho das missões, não é o caminho da ilha, não é o caminho do Anchieta. O verdadeiro caminho vai começar agora para você, na volta, onde você vai aplicar no seu cotidiano aquilo que você revisou e repensou no caminho de Santiago. Então era essa a mensagem e a resposta que eu gostaria de deixar. Continuando, o senhor começou e realizou a ida, né, para o caminho de Santiago depois de se aposentar. Se o senhor fosse nesse caminho de Santiago, ainda na profissão de engenheiro, o senhor acredita que o senhor seria um profissional zen hoje? Eu acredito que sim. Realmente eu acredito que sim, cara. Porque o caminho, ele proporciona aquele ambiente que normalmente você não desfruta no seu dia a dia. Às vezes as pessoas me dizem assim: não, mas eu vou tirar uma semana, um mês, vou aqui no morro aqui do morro de Canela, fico uma semana isolado e vou tirar uma semana para refletir. E eu respondo: não. Você não vai se desligar dos seus compromissos familiares, do pensamento do seu trabalho, do seu dia a dia, entende? Você não consegue se desligar. Você se desliga quando você se dispõe a dar-se um tempo, quando você se dispõe a, durante 30, 34, 40 dias, acordar de manhã cedo, colocar uma mochila nas costas, caminhar quase todo dia até o final da tarde, procurar um albergue, se despojar, lavar as suas pequenas roupinhas, entende? E se relacionar com peregrinos do mundo inteiro que estão convivendo com você por diversos motivos, mas estão imbuídos do mesmo propósito. Esse é o momento que eu entendo que transforma você numa pessoa zen, uma pessoa que valoriza valores que realmente passam a ter sentido. Então, Mário, fazer o caminho de Santiago
é uma pauta que o profissional Zen pode levar como um aprendizado. Correto, é uma postura, é uma saída. Agora, vou me colocar como um não peregrino de Santiago. Vou me colocar como peregrino paulistano que vem morar em Gramado, ou então aquele sujeito que não tem e não terá, talvez, quem sabe, uma oportunidade de fazer o caminho. Vamos nos colocar nessa condição. Vamos trabalhar com esse cenário. Muita gente talvez tenha vontade, mas talvez não faça. Eu diria que o caminho do Zen, ou o caminho do bom senso, é a meditação. É a desaceleração. Essa nossa mente ocidentalizada, que a gente aprende no caminho, que é olhar para as pedras. Isso me lembra o meu mestre Pierre Weil, Conversar com a sombra. Maravilhoso, nossa, e ela dialoga contigo, ela te dá dicas, pedir sinais para que a vida te dê. Isso é bom senso, isso é a tal da postura, são exercícios de postura, é aquela vontade do teu coração de querer renovar. Aquilo que você falou, chegar na frente da catedral ali e presenciar que de repente ali está o apóstolo Santiago, os ossos dele estão lá, e você chegar e ter aquela percepção, aquilo mexe com o teu coração, e aí você diz assim, você pergunta para o teu coração, para o teu íntimo: quem sou eu? O que eu quero? O Mark Twain dizia duas coisas fantásticas: eu tenho certeza que nessa vida eu vim para uma coisa, eu vim para morrer, mas eu quero saber para que eu vim. É esse o caminho de interior que a gente faz. O profissional Zen, a postura Zen, essa postura de exercício, na minha provocação, devolvo a mesa, é a meditação. Você meditar um pouquinho cada dia, sossega a mente, desacelera, tira, respira. Vamos sentir a respiração. Sente a respiração, sente a temperatura, sente aquilo que está do teu lado. Quantas vezes empresários, eu tive em mesas de empresários, e olha que não é o caso de citar aqui, mas quantas vezes eu disse assim: gente, faz o seguinte, vamos sair dessa mesa agora, da mesa de reunião, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos dormir com o problema para acordar com a solução, que tal? Vamos acelerar. A nossa mente ocidentalizada, essa coisa de internet, essa coisa de muita informação, atrapalha. Por isso que a sombra é legal. Eu concordo contigo. Mário, desculpa, eu já estou andando, ok? E eu, quando comecei o caminho, como engenheiro tradicional, eu saí daqui com um planejamento para os meus 30 e poucos dias. Dia 1 eu durmo aqui, dia 2 eu durmo aqui, dia 3 eu durmo aqui. No segundo dia eu rasguei tudo aqui, joguei fora. Eu digo, deixa a vida me levar. E eu estou aqui para vivenciar as emoções que vão aparecer. Entende? E eu, quando comecei o caminho, eu achava que o meu objetivo era chegar em Santiago de Compostela. No segundo, terceiro dia, você aprende que o objetivo não é Santiago. O objetivo é todo o caminho. Você deve vivenciar o seu dia a dia. E muitas vezes, pessoas que fazem o caminho em grupo, eu particularmente entendo que pelo menos na primeira vez ele deva ser feito sozinho, mas ao longo do dia as pessoas naturalmente se afastam, se isolam, buscam o seu momento de introspecção, o seu momento zen. E como o Mário falou, que é uma meditação, o caminho de Santiago, o senhor acha que é voltado totalmente ao espiritismo, budismo ou qualquer religião? Ele é voltado à religião? Eu acho que o caminho de Santiago, nos tempos recentes, principalmente no final do século passado até agora, quando ele entrou numa fase de ressurgimento, porque a gente tem que ter sempre em mente que o caminho de Santiago é milenar. Ele começou nos anos 800, ou seja, ele tem mais de 1.200 anos. Ele começou de forma interesseira.
O corpo de Santiago, que havia sido enterrado no ano de 42, foi esquecido. E no ano de 813, um monge em meditação começou a enxergar estrelas que caíam, foi averiguar, cavou naquela região e descobriu a tumba e através de inscrições atestou que seria o corpo de Santiago. Naquela época estavam ocorrendo as invasões mouras, o início das invasões mouras dos árabes na Península Ibérica, e naturalmente o cristianismo estava perdendo força para o islamismo. E de forma interesseira, que cabe aqui contar, o cristianismo buscou na figura de Santiago, já que peregrinações estavam iniciando espontaneamente, o cristianismo buscou a figura de Santiago como forma de um mito para fazer frente ao islamismo que estava cada vez mais crescente naquela região. Então, respondendo à pergunta da Suzy, eu não entendo que hoje, nos dias de hoje, o caminho está voltado a algum tipo de religiosidade. Porque você encontra pessoas de todos os credos fazendo o caminho. Eu, novamente, ratifico que o caminho é uma busca ao interior de cada um. Gostaria de dar uma explicação sobre o caminho de Santiago, mas colocando o profissional Zen. Pergunto, Mário, né? Se você concorda, a meditação está correta nesse aspecto, que para você ser um profissional Zen, você tem que ser um eu Zen. Eu cheguei a dar consultoria para uma empresa na Baixada Fluminense. A empresa, grande empresa, instalou-se no município de Mesquita, perto de Nova Iguaçu. O dono da empresa, ao inaugurar o parque industrial, um grande parque industrial, ele produz lingerie. E aí ele disse para mim, uma pessoa muito carinhosa, muito pessoa dizia, doutor Mário, né? E eu dizia, mas eu não sou doutor ainda, né? Mas ele me tratava dizendo, eu quero fazer o seguinte, eu vou inaugurar e vou trazer aqui para nosso evento, eu vou trazer um pai de santo, eu vou trazer um padre, um pastor e um rabino. Ele era judeu. Infelizmente já morreu. Ao seu estilo ele era zen. E aí ele dizia para mim, você não acha melhor eu congraçar todo mundo num ambiente só? Porque aí eu vou fazer o seguinte, ninguém vai, porque todas essas religiões estão aqui dentro da minha empresa. Sim, a resposta é isso. Ele teve um ato de vibração espiritual, né? de alto grau de espiritualidade, né? Porque o mais fantástico disso tudo é que antes de nós sermos corpo, nós somos um sopro divino, uma alma, nós somos um espírito. Então daí a espiritualidade num caminho desse, a espiritualidade na tua meditação, o espírito nosso, esse espírito, esse ânimos, essa coisa interior que nós temos que nos guia. As empresas que fazem isso, a gente vai pegar então num conjunto da empresa, se um departamento não está nesse espírito da empresa, né, e o chefe também, o departamento está, mas o chefe não está, é óbvio que nós temos uma empresa insatisfeita. Eu trato desses temas no livro, onde eu digo o chamado estresse organizacional. Claro que se nós temos um departamento de vendas que se dá bem com o departamento de faturamento, e olha que é difícil, né? Geralmente o pessoal de faturamento quer entregar só para quem paga, e o pessoal que vende quer entregar para quem aumenta o seu relatório de vendas no final do mês, né? Para receber as suas comissões. Então nós temos sempre uma contradição. Muito bem. Esse espírito Zen é um espírito coletivo. E agora eu faço uma provocação e jogo aqui para a mesa. Tem empresas que a gente entra e se dá mal? Não tem empresa que você entra e tem dor de cabeça?
Não tem empresas que você entra e parece que você, sei lá, é como empatia. Você olha para alguém na rua e fala, puxa vida, eu não gostei dessa pessoa. Você entra numa empresa e fala, eu não gostei dessa empresa. Então é realmente, sim, é uma estrutura, é um comportamento. Volto a falar, é aquela história ser zen, são características de viver. Perfeito, não só profissionalmente. Não só aliás, é isso, essa que é a coisa. Você ser zen é um estado de espírito. É uma peregrinação. Interior. Interior. Não depende só da gente, porque um ser zen é um todo. Mas se você começar, você irradia. Você é o todo. Mas no caso, chegando numa empresa, você está zen, chega na empresa e acaba totalmente a tua tranquilidade. Não, respira. O trabalho novamente. Não, aí vai a provocação. Isso. Respira. Vibra. Proativo. Vibra positivo. Não se vibra, sabe? Sorria. Se todos nós sorrirmos, nós vamos fazer essa plateia feliz. Se todos nós ficarmos encabrunhados aqui, todos vão ficar ali. Nós temos é que passar essa energia. Porque quando nós passamos, isso é que eu digo em sala de aula. Professor chato, aluno pentelho, né? Professor legal, o aluno curte. É isso. O que é isso? Olha aí, tá cheio de professores aqui. Tem professora que não me deixa mentir sozinho. Não é eu tenho verdade? uma pergunta da plateia. Sr. Jorge Martins, gostaria de fazer a pergunta agora? Deixando comigo, né, Suzy? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 18ª Feira do Livro. Meu nome é Jorge, estou patrono da Feira do Livro de Gramado. Uma boa noite a toda a plateia. Boa noite também, sejam bem-vindos os meus confrades da mesa. Essa mesa aí tá rica, né? Tem um literato aí, imagina. Eu gostaria de fazer uma pergunta dirigida ao Magno, Suzy. Magno, por gentileza, nas minhas palestras eu costumo falar para os meus ouvintes de que temos a mania, né, o costume de querer conhecer os outros e muitas vezes não conhecemos a nós mesmos. Então eu gostaria que tu fizesse uma síntese, uma analogia sobre esse caminho que se faz de Compostela. Até eu estou provocado a fazer esse caminho, né? Muitos amigos meus que já fizeram, diz que a gente enriquece muito, né? Para fazer uma auto-introspecção, uma autoanálise, né? Das nossas atitudes e dos nossos atos. Por gentileza. Nosso patrono, Jorge. Você está provocando realmente. Então essa é uma questão que vai ao encontro daquilo que eu iniciei, tá? Dizendo o que você busca quando você se decide a parar a sua vida, tá? E fazer o caminho. Hoje no caminho, Mário e Jorge, dois grupos importantes fazem o caminho, e eu gostava de me relacionar com ambos. Um grupo são jovens, recém-egressos da universidade, que dão-se um tempo, escolhem o caminho para pensar o que eu quero da vida daqui para frente. E eles realmente corroboram com aquela minha ideia de dar-se um tempo. Outro grupo seria o meu grupo, pessoas profissionais, executivos, que pararam ou se aposentaram ou pararam por entender que era o momento adequado e resolvem fazer o caminho para dar-se um tempo para como foi a minha vida até agora e como é que eu pretendo fazer a minha vida. E lá durante o caminho, Jorge, as pessoas são iguais. As pessoas normalmente só se conhecem pelo nome, pela origem, a nacionalidade, e não mais do que isso. E normalmente quando elas confraternizam à noite, durante o menu do peregrino, elas não conversam sobre a sua vida pessoal. Elas conversam sobre o seu momento, sobre o caminho, qual é a expectativa. Eu conto em meu livro que num determinado dia
Eu encontrei uma senhora, num dia de muito calor, com um problema. Quando dois peregrinos se cruzam, eles se cumprimentam com a saudação de buen camino. Eu a cumprimentei e ela estava mancando. Eu perguntei: a senhora está bem? Ela me disse: olha, eu estou com um probleminha no meu joelho e tal, não sei se eu vou poder continuar. Eu digo: a gente normalmente descansa a cada hora, uns minutinhos. Eu digo: quem sabe a gente vai para uma sombra, vamos descansar? E sentamos juntos debaixo de uma árvore, e eu perguntei: a senhora trouxe a sua farmacinha? Ela: não, eu não tenho nada. Eu digo: me dá licença de olhar seu joelho? Abrimos, ela só tinha torcido o joelho. Passei a minha pomada analgésica, ok, enfaixamos novamente, e ela disse assim: eu vou andar mais devagar. Eu digo: ok, buen caminho. Um pouquinho na saída, ela disse assim: onde é que você pretende pernoitar? De tal lugar. Ela disse: eu também. Podemos jantar à noite? Eu digo: sim. Eu cheguei no meio da tarde, para ser breve, ela chegou à noite, quase antes da noite. Só nos cumprimentamos, depois nos encontramos. Ela disse assim: vamos ter um menu do peregrino juntos. E durante o nosso degustado menu do peregrino, simplesmente conversamos. Eu fiquei sabia que ela era uma senhora inglesa, professora, e ela sabia que eu era um engenheiro brasileiro. No dia seguinte ela me disse assim: eu vou descansar um dia e depois eu vou ver se eu consigo recuperar e seguir em frente. Quando nos despedimos, a gente só troca um e-mail, mano, não mais nada. Minha satisfação foi que, depois de eu ter retornado de volta aqui para o Brasil, um tempo depois eu recebo um e-mail dessa senhora, em que ela simplesmente me agradece, dizendo que tinha sido importante aquele nosso momento, e que ela tinha conseguido terminar o caminho. Jorge, para mim aquilo me bastava, foi muito bom para mim. Só que o surpreendente foi que, quando eu terminei de ler o e-mail, debaixo daquela assinatura daquela senhora estava escrito: reitora da Universidade de Londres. Mas não me interessa, Mário, para mim ela continua sendo a lady inglesa, e eu devo continuar sendo para ela um engenheiro peregrino brasileiro. As pessoas são iguais no caminho, entende? E esse tipo de ensinamento é que nós temos que procurar transmitir entre nós aqui no verdadeiro caminho. Deixa eu aproveitar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Silvio, pelo convite. Estou aqui representando a Clube FM. Eu quero aproveitar então para fazer uma pergunta para o Magnus, aliás, uma provocação para o Magnus, para o Mário, o Domi, que eu já conheço, o Charles, que é músico, até para o colega Luiz Henrique, que está aqui do meu lado. Em tempos de redes sociais, de mediatização do comportamento, e aí eu aproveito para perguntar para o Mário sobre o segundo livro dele, O Bom é Ter Senso, e ele fez uma diferenciação entre o senso comum e o senso crítico. Quero que você fale sobre isso. Como as pessoas que estão hoje vivendo no piloto automático, e infelizmente a maioria de nós vive assim, elas poderiam, não depois de uma certa idade, mas já ter consciência da necessidade dessa busca da espiritualização, quando elas ainda têm tempo de viver a vida, de aproveitar cada minuto, cada instante do dia a dia, quando vem para Gramado aqui para desfrutar dessas belezas. Enfim, o que a gente pode fazer para não esperar tanto tempo para ir até Santiago, enfim, para a gente poder já começar a ter essa qualidade de vida e ser um profissional zen como o Mário coloca? Eu gostaria de responder de forma muito breve. Não se engane a si próprio. Olhe para dentro de você mesmo, escute o seu coração e responda a pergunta: você está feliz? Você está bem? Se você não te conseguir responder essa questão, entende? Desse um tempo, revise o que está acontecendo, o que está me deixando angustiado, o que está me deixando aflito, o que está me deixando simplesmente atuando no piloto automático e não enxergando as coisas verdadeiras que estão ao meu lado. Não espere Santiago. Pense no seu dia a dia, responda a esse tipo, procure ser honesto com você mesmo. É isso que eu acho. E existe
muitas formas de fazer isso. Busque a espiritualidade, olhe para dentro de você. Essa é, para mim, a questão de honestidade consigo mesmo. Respondendo ao Braulio, essa colocação que ele faz, e pegando essa tua linha aí, também, Marcos, o princípio Zen tem uma palavrinha em sânscrito que diz Arzu. Arzu é a voz do coração, né? A voz do coração é a voz que fala ao nosso ente, que fala a nossa intuição interior, seria nos resíduos, né, o Deus interior, né? A gente pode, eu tenho uma frase no livro que eu digo assim: pensar com a mente, mas agir com o coração. É isso. São esses 3 sensos que aí nasceu o livro O Bom Senso, que é a gente trabalhar. Eu não fiz o caminho de Santiago. A minha esposa agora disse assim que ela quer se inscrever, que vamos fazer. Aí eu usei aquela frase que a tua filha fez contigo. Eu perguntei, mas é teu projeto também? Ela disse, é meu projeto. Eu falei, então vamos, né? Tá, mas são experimentos. Para quem pode fazer isso, tudo bem. Para quem não pode, vibre dentro do seu interior, dentro do seu coração, dentro do teu senso de direção. Senso comum é aquilo que todo mundo pensa. Vou jogar uma pergunta de senso comum aqui e gostaria de sentir isso. O que é senso comum? Senso comum é achar que nós somos um país que não é legal. Todo mundo acha que o Brasil não é um país legal, não é? Acho que a maioria das pessoas acha isso. A gente fala tão mal desse país. Esse é o senso comum. O Brasil, ainda na linguagem de Nelson Rodrigues, ainda é um país vira-lata, né? Porque perdemos a Copa de 50, porque a gente não tem um bom transporte público, porque a gente não tem boas estradas, porque a gente não tem bons governantes, porque a gente não tem boas o quê? Gente, nós somos maravilhosos. Aí entra o senso crítico. Você já foi para a Europa? Você já andou de metrô em Paris? O cheiro de mijo das estações de Paris? Mas já andou nas estações do Rio de Janeiro? Não tem isso. Já está na estação de Nova York, eu morei em Nova York. A estação de Nova York todas pichadas. Não tem pichação nos metrôs de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, não tem. Isso é senso crítico, é a gente comparar as coisas e ver que, gente, tira da cabeça esse senso comum de que a gente não vale nada, a gente vale muito. Muito bem, então isso é senso crítico. E dentro do princípio da razoabilidade, a gente chega no bom senso. Que o bom senso do iraniano não é o mesmo bom senso do paulista, não é o bom senso do americano. Então é isso. É essa brincadeira da teoria da razoabilidade que nasceu esse trabalho. E por isso que eu digo, gente, não entra no senso comum, cuidado. Isso é o que você falou do piloto automático. Eu vou para mesa. Posso provocar também? Por favor. E eu queria envolver a plateia. E nós já temos uma pergunta da Mas plateia. eu queria, nessa linha do Braulio, assim, você perguntou, Braulio, o que você pode fazer para não esperar uma aposentadoria ou um fundo? Vou levantar. Por favor. Minha amiga Carol, levanta, minha amiga Carol. Minha amiga Carol é aqui de Gramado, muito jovem, certo? Que caminha e provoca caminhadas aqui na região de Gramado. Carol, levanta, Carol. O que te leva a caminhar tanto, a pedalar tanto, sendo tão jovem e não tendo assim que pensar, como é que foi minha vida muito tempo atrás? Boa noite, Carol. É um prazer tê-la aqui na plateia. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Então, eu caminho, eu faço minhas pedaladas, minhas expedições, porque eu gosto, é minha religião, né? É exatamente minha religião. É o encontro de Deus, é estar nas trilhas, tira o estresse, né? É isso aí. É uma coisa que eu gosto, porque eu vou estar todo final de
semana fazendo alguma coisa desse gênero. E ainda quero fazer o Caminho de Santiago. Eu acho que isso é um exemplo daquilo que responde, um exemplo vivo, uma resposta viva à tua pergunta. Muito obrigado. Eu gostaria de ouvir o Charles, que é músico, sobre esse assunto, né, Charles? O Domi também, que é coach. E o Charles, por ser um artista, você se considera para poder criar uma pessoa zen? Eu estou escutando aqui, eu fiquei mudo, porque vários pedaços da minha vida, vários momentos super importantes e criativos, coisas que eu criei que acabaram fazendo parte da vida de tantas pessoas, que eu estava sendo extremamente, vivendo de forma extremamente zen naquele momento, senão eu não teria conseguido isso. Com o passar do tempo, acabaram se misturando com outras necessidades que a gente tem pela vida que a gente tem na cidade, pelas situações que a gente depara, por tudo que envolve o dia a dia, a sobrevivência, né, de todos nós. Então, fui para a estrada super cedo, com 16 anos de idade, e garimpando um espaço no mercado para uma música que eu acreditava, para uma coisa que eu havia criado e que eu acreditava, mas que só eu acreditava. E à medida que as pessoas foram acreditando também naquilo, que eu comecei a ver isso, que tinha mais gente acreditando naquele meu sonho, naquelas coisas que eu havia criado, eu comecei a deparar com situações de ter que administrar, de ser o cara que ia ter que administrar uma empresa, porque aquilo estava se tornando uma empresa. E aí, todo aquele momento criativo, todo aquele espaço que eu me dava para criar e para viver da forma que eu vivia, acaba sendo retirado de mim aos poucos, sem eu sentir, mas querendo, né? Então eu fiquei escutando desde o início aqui. Eu queria dizer que não esperava agradecer para a Suzy o convite, porque só o fato de estar com vocês aqui conversando e para esse pessoal aqui também que está, a gente já se sente um pouco mais livre para pensar e para tentar dar mais espaço para as coisas que a gente acredita. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos a tua presença. Então isso sim, você se sente um profissional zen. Eu tento ser, eu não consigo ser da forma que eu deveria e que eu queria ser, mas eu tento. E agora mesmo eu estava pensando como apesar de tudo que eu vivo e apesar de tudo que a gente é obrigado a viver, sem ter esse privilégio, como a gente tenta, o quanto eu tento e eu acho que muito mais do que 50% eu consigo. Acho que talvez hoje, né, eu acho que é a maturidade também, né, o ser zen, né? E será que não tem um momento exato? Eu acredito que tem um momento exato de cada coisa na vida, e eu acredito muito que as coisas já vêm pra gente. Cada espírito, como falasse, cada um de nós vem com muita coisa marcada e muita coisa por acontecendo, né? Por acaso que as coisas acontecem. Esse é um tema complexo. Mas eu vou pegar essa tua postura dos 50% e vou devolver, inclusive, para aquilo que você levantou. Eu senti naquela tua colocação assim, mas o dono da empresa que era zen, né? E agora, ouvindo que você trabalha como coach, e eu fui coach também durante algum tempo em algumas empresas, é a semente que você falou. É verdade, empresário manda na empresa, certo? É ele que diz, eu quero fazer isso, é o que a gente chama como consultor de goela abaixo. Tá, mas também está no livro. É o trabalho dos estresses operacionais. Quais são os estresses que a gente tem logo numa empresa? Não faturar aquilo que gostaria, não conseguir pagar aquilo que gostaria, né? Não ter os funcionários competentes que conseguem fazer aquilo que a gente gostaria. Ou seja, que tal muda de empresa, muda de país, muda de planeta? Porque é o seguinte, você vai ter sempre esse tipo de problema. Não tem os funcionários que eu quero. O que você faz? Troca, mas não dá para trocar sempre. Não é? Mas
mas isso aqui foi Deus que botou na minha venda, eu vou ter que suportar tudo isso. Isso é livre-arbítrio, é karma, é dharma, enfim, dharma e karma são coisas complicadas, né? De novo, para você se dar bem, antes de mais nada, se a coisa está ruim, desacelera. Desacelera. Está ruim é porque está alguma coisa errada. Entendeu? Quer dizer, é porque os seus planos estão indo ruins. Todo empresário que tem essa postura, quando chega para nós, consultores, e quer resolver um problema, o problema já não existe. O problema já existe. Não existe a prevenção na organização. Então essa tua colocação que você fez para mim, sim, o empresário é o que faz. Mas eu já vi empresas onde hoje não mais. Os empresários estão escutando mais a base, estão trazendo mais razoabilidade. Haja vista a postura das mulheres, que graças a Deus hoje estão comandando os homens. Que maravilha, né? Que maravilha, que bom, porque elas têm uma visão periférica maior e tem coisas mais interessantes. Ou seja, é uma humanização nas relações. É isso que nós propomos, é isso que está no trabalho. Nós temos agora uma pergunta da plateia, por favor. É só uma curiosidade para o Magno, falando no gancho Zen também. Tu queres levantar, por favor? É uma curiosidade, Magno. Eu estou formando duas amigas que a gente está querendo ir para Compostela. E nós estamos querendo ir para Compostela. É uma curiosidade, é o percurso, ele começa na Espanha e pode terminar em Portugal, é isso? Não. O caminho tradicionalmente termina em Compostela. Mas o caminho de Santiago não é único. Ele é formado por diversos caminhos que levam e chegam a Santiago. O mais tradicional é o chamado caminho francês, é o que eu fiz pela primeira vez em 2010, o motivo do meu livro, exposto aqui no meu livro. Ele começa no sudoeste francês, numa pequena cidade chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, que logo em seguida você atravessa a cadeia dos Pirineus em 2 dias, lindíssimo, cruza a fronteira com a Espanha, chega numa pequena vilarejo chamado Roncesvalles, já na Espanha, onde a grande maioria começa, talvez por receio de atravessar os Pirineus. Ao contrário, eu digo que a travessia dos Pirineus é imprescindível pelo que ela representa. E depois disso, já na Espanha, você se desloca por em torno de 800 quilômetros até chegar em Santiago de Compostela. Esse é o tradicional caminho, o mais tradicional, chamado caminho francês. Por sua vez, em 2013, o ano passado, eu fiz o caminho português, que chega a Santiago pelo outro lado, saindo ou de Lisboa ou de Porto. No caso, eu saí de Porto, eu e minha esposa saímos de Porto, dessa vez fizemos em conjunto, e é um terço, são somente 300 quilômetros, em torno de 12 dias com toda a tranquilidade. Mas existe, por exemplo, o caminho do norte, que chega a Santiago pela costa norte da Espanha. Existe o caminho inglês, que sai de Londres, atravessa o Mar do Norte, entra em La Coruña e chega em Santiago. Existe o caminho da Prata, que sai do sul da Espanha, de Sevilha, cruza toda a Espanha e chega em Santiago. E existem outros caminhos ao longo de toda a Europa que convergem para algum desses caminhos para chegar em Santiago. Eu tenho um amigo que fez o caminho partindo de Roma, ficou 3 meses caminhando. Entrou depois de Roma, cruzou todo o sul da França, entrou por Saint-Jean e aí sim pegou o tradicional caminho francês. Ou seja, te respondendo, são diversos caminhos que levam a Santiago, ok? Tudo depende do tempo que você vai se dar, o quanto você vai caminhar, qual é o grau de dificuldade que você quer enfrentar.
Isso tudo tem no teu livro. Isso tudo está escrito no meu livro em detalhes. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta da plateia, por favor. Oi, boa noite. Uma pergunta para o Domi. Eu gostaria que ele expressasse ou falasse em algumas palavras bem sucintas como liderar o meu destino, como liderar o nosso destino. Uau, bela pergunta. Obrigado, Márcia. Nós estávamos falando antes aqui, o Braulio fez uma pergunta sobre quando eu devo, né, assumir que eu preciso, quem sabe, desacelerar. Preciso chegar aos 60 anos, aos 70, eu posso fazer aos 20, 30. E eu sempre conto uma historinha para liderar seu destino, que é um psiquiatra austríaco-alemão, Viktor Frankl, que sofreu os horrores do nazismo. Ele foi preso em Auschwitz, junto com seus pais e seus avós. E lá ele descobriu essa miséria, dentro dessa miséria humana, que só tinha uma coisa que não se podia se tirar de um homem. Era a sua autoconsciência. E com a autoconsciência, que é conversar consigo mesmo, essa vozinha interior, tá? Eu consigo então liderar o meu destino. Senão eu deixo no piloto automático. Senão eu vou naquela empresa que não tem um clima legal e o meu piloto automático também reage ficando não legal. Então, quando eu tenho autoconsciência, e aí que o Viktor Frankl trouxe, que ele trouxe a palavra chamada proatividade, né? Então, o proativo, ele entra numa empresa que o clima não está legal e ele transforma aquele clima num clima legal. Ele vira o jogo, né? Eu sempre digo isso para um vendedor de loja. Entra um cliente de mau humor, a tendência é ele também ficar de mau humor. Esse é o reativo. O proativo, ele vai dizer, poxa, o meu cliente está de mau humor, vou fazê-lo sorrir. Esse é o proativo. Então, quando eu domino a minha autoconsciência, consigo saber, por exemplo, né, tenho certeza que todos na plateia, nós aqui, queremos ser mais felizes. Tá? Felicidade. E a felicidade, ela se completa numa fórmula, né, que os neurocientistas desenvolveram nos últimos 10 anos. E essa fórmula leva 30% da felicidade está relacionada à genética. Então, os genes que eu herdei dos meus pais me levam a ser mais feliz ou menos. Por que isso? Porque as pessoas que têm ativação cerebral no lado direito do cérebro são pessoas mais negativas. E pessoas mais negativas, a tendência é ser mais infeliz. E isso já vem na genética. Se eu tenho ativação no lado esquerdo do cérebro, eu sou uma pessoa mais positiva, mais otimista. Essa pessoa, a tendência dela é ser mais feliz. Então 30% da nossa felicidade é genética. Mas temos uma boa notícia hoje. Hoje a ciência já desenvolveu medicação. Então você vai no neurologista, ele faz um exame de ressonância magnética e descobre se você tem ativação no lado direito do cérebro. E aí você vai tomar uma medicação para ativar o lado esquerdo do cérebro. Opa, 30% da minha felicidade já começa a mudar. Depois tem a circunstância, que é em torno de 10 a 15% da nossa felicidade, que tem a ver com, por exemplo, detesto o frio, mas moro em Gramado. Não vou ser feliz. Então eu preciso saber lidar com a circunstância ou me mudar para me adaptar à circunstância, porque a circunstância é essa, não tem como. É como falou a Mamário há pouco, a circunstância é o senso comum que o Brasil não é legal. E eu passo a vida inteira se queixando do Brasil, mas não mudo nem o Brasil, nem me mudo do Brasil. Então um dia desse eu estava no aeroporto e tinha um executivo falando em altos brados que esse país, que o aeroporto, que a Copa, que nada funciona. E aí eu perguntei para ele assim, mas o senhor falou que já trabalhou em vários países, por que o senhor não muda? Pois é, eu já mudei, eu tenho inclusive cidadania americana, morei 17 anos lá. Mas eu quis educar melhor meu filho e trouxe para Joinville. Esse é o senso comum. O senso comum é o piloto automático de falar mal do país. Mas vai para outro país para ver se tu escolhe morar lá. Como eu estava em Nova York há 2 semanas atrás, e aqueles não tem. Vamos trocar de assunto. Mas circunstância é isso, gente. 15% da nossa felicidade é a circunstância. Mas nós temos em torno de 60%, 70% da nossa felicidade, que é a palavrinha proatividade, que é a minha autoconsciência. Cara, se eu sei que eu sou uma pessoa negativa, eu vou ter proatividade de procurar um neurologista e me tratar.
Se eu sou uma pessoa que não gosta do frio, eu vou ter a proatividade para me mudar de Gramado. E isso vai me tornar feliz. Então a felicidade é genética, que eu posso mudar, mais circunstância, que eu posso mudar, e mais proatividade, que é como eu vou mudar. Então, encerrando, como ela me falou, sobre criar o seu destino, o criar o seu destino tem a ver com isso, tem a ver a eu proativamente fazer o exame de consciência, conversar com a minha sombra, conversar comigo mesmo. Preferencialmente a meditação ajuda muito nisso, é verdade. Eu não preciso fazer o caminho de Santiago para me encontrar no caminho, que como disse o Magnus, e está lá nos budistas, né, que o caminho não é a felicidade. A felicidade é o caminho. Ou seja, a felicidade é esse caminho que nós estamos transcorrendo. Está dentro de você. Está dentro do teu livro, né? Não, está dentro de você a felicidade. Está dentro de você. É só você achá-la. Da tua trajetória. Então, entra para dentro de ti, conversa contigo mesmo. E é isso que a gente trabalha hoje, é treinar as pessoas para sair do piloto automático. Porque o piloto automático, ele vai nos levar a reclamar do país, ele vai nos levar a ser negativo, ele vai nos levar a passar uma vida medíocre. Então nós temos que sair do piloto automático para liderar o nosso destino. E esse é o foco que nós estamos colocando aqui. Obrigado, Márcia. Espero ter respondido a tua pergunta. Eu emendando um pouquinho, eu particularmente resolvi parar a minha carreira profissional como engenheiro ao mesmo momento de maior desenvolvimento, de maior colocação. Porque eu me dei conta, e parece bobagem para quem nunca sentiu isso, eu me dei conta que eu havia perdido dois bens preciosos, que era, eu não era mais dono do meu tempo e da minha vontade. E eu resolvi dar um basta. Eu resolvi voltar e buscar a ser dono do meu tempo e da minha vontade. Parece conversa fiada, mas é muito sério. Com a palavra agora, Priscila. Boa noite. Na realidade, a Márcia fez mais ou menos a pergunta, ou o Tommy respondeu a pergunta que eu estava confabulando, que era mais somário. Essa parte do senso comum, essa parte das pessoas entrarem no teu campo energético. O senso comum, o meu campo energético agora está aqui, perto. Mas o senso comum, ainda tem o senso comum, o inconsciente coletivo, né? Isso aí, eu falo de mim, eu não falo dos outros, eu falo de mim. Atrapalha o meu zen. Eu medito, eu tento organizar o meu dia. Tem a questão do dinheiro, que é algo que eu estou trabalhando há 15 anos comigo. O que é o dinheiro? Qual que é a ideia? O que eu preciso realmente? O que o outro precisa e pede para que eu precise? Eu tenho um caso que eu não quero carro, mas eu preciso ter carro. Porque quem é você sem carro? Quem sou eu sem carro? Então, assim, essa é a parte do senso comum. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um micro-ondas, mas eu não gosto de TV. Mas você precisa de uma TV. Como que eu conseguiria, eu acredito que as pessoas são assim, mas como que eu conseguiria ser zen pessoalmente e pior, profissionalmente, porque eu tenho filhos, eu tenho meus empregados, meu pessoal, com esse senso comum que é tão complicado de lidar. Pri, você não fez uma pergunta, você fez uma sessão terapêutica, né? Foi legal, foi super legal. Não, foi super legal porque você colocou várias questões, né? Então, começando pelo senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquilo que a televisão faz a gente querer comprar, e eu não sou necessariamente obrigado àquilo. Eu não sou obrigado a ter o carro do ano. Eu não sou obrigado a viajar para onde a empresa que está anunciando coloca aquilo. A publicidade, apesar de eu ter trabalhado em publicidade lá atrás, ter redigido anúncios,
né, trabalhada nisso ali, a publicidade é a mãe de todas as guerras. Né? A publicidade vende, a partir de determinados horários, bebidas, cigarros, que estão dentro dos conceitos de drogas. Eu tenho, além de ser escritor de livros de psicologia social, de comportamento, eu sou escritor de livros paradidáticos. Eu tenho um livro sobre bullying, eu tenho um livro sobre drogas e crack, e tenho um livro sobre prevenção de acidentes para crianças. Eu passei 3 meses lá na Cracolândia, em São Paulo, visitando diariamente, de manhã, à tarde, à noite, entrevistando as pessoas. Aquelas pessoas, sim, além de estarem no piloto automático, estavam desligadas do espírito automático. Quer dizer, a gente ainda pelo menos tem um piloto automático e um espírito que nos guia para essa sociedade de consumo. Né? Nós tivemos aqui agora, uma semana atrás, uma semana do meio ambiente, onde nós vimos em uma semana a quantidade de lixo que nós acumulamos. A nossa sociedade é assim, é o senso comum. O senso comum faz as pessoas jogarem lixo no chão, faz as pessoas cuspirem no chão, faz as pessoas agirem como acham que devem agir. Só que não é assim. Essa é a diferença. É você desacelerar, é você saber aquilo que é bom, entre aquilo que pode e aquilo que deve, entre o que é bom senso para nós como sociedade, entre aquilo que é bom senso para os outros, entre ensinar uma criança desde cedo a não zoar com a outra, né? a ensinar uma criança a não experimentar uma droga, porque isso pode me prejudicar. Nós, educadores, nós damos a pista, nós, consultores, damos a dica, damos a sugestão, nós, como terapeutas, dizemos para o paciente o que você quer. O senso comum está aí. Agora, o senso crítico está aí dentro. Aí eu não posso entrar aí. A críticas, né? Diz o latim, o grego, né? A crítica é essa conversa interior que você tem que está dizendo aí. Aí vem o princípio da razoabilidade. Né? O que é razoável para mim? É ter um carro porque todo mundo tem? Porque eu preciso? O que é razoável? Não é uma resposta que um assessor vai dar, que um terapeuta vai dar. Está no livro. Né? Até todo mundo pergunta assim, o seu livro é de autoajuda? Eu digo assim, gente, peraí, todos os livros são de autoajuda. É o que eu falo na livraria muito. Não é? Então, como amigo, como terapeuta, como consultor, como assessor, como escritor, né, de paradidáticos, quando alguma professora pergunta, mas professor, os seus livros de drogas vão fazer com que as pessoas parem de tomar drogas? Óbvio que não. As pessoas vão ler teu livro e vão querer fazer o caminho, quem sabe algumas. Vão ler vão estar nas nossas salas de aula, nos nossos consultores e vão parar isso. É o teu bom senso. É a tua história. É a tua história. É a nossa história, a história de cada um. Isso é que é legal. Porque se fosse diferente, nós seríamos autômatos, nós seríamos pessoas, nós não teríamos esse brilho, nós não teríamos essa diversidade. Conversando agora há pouco com a secretária de Cultura aqui da cidade, ela disse assim, nós vamos fazer um evento cheio de pompa, bacana. A cultura é isso. Né? A cultura é isso. Parabéns pelo evento, parabéns pelo que você está fazendo. E é isso. Nós temos que trazer. Isso é cultura. É razoável? É razoável. Claro que é razoável. Gente, mas vocês só estão falando coisas óbvias. É o senso comum. Com a palavra agora, senhor Vizeni. Boa noite a todos. Marcos, Mário, colega aqui no canal. Obrigado por ter convidado a sua vez por estar aqui. Chaves, piscina, Bom, na verdade, uma pergunta é só uma questão que você estava falando agora no piloto automático. Eu vim parar aqui para o piloto automático, porque na verdade, porque eu estava para fazer um outro evento e o colega que viria para cá acabou não
aqui, né? Colocaram aqui. Mas para mim é uma satisfação estar escutando, ouvindo tudo isso, essas duas figuras desses livros, tanto o Mário quanto o Magnus. Na questão, eu queria só, seria mais ou menos uma pergunta. Vocês já se depararam nesse trajeto de vocês, de você ir para fazer uma coisa e se deparar com uma coisa totalmente diferente daquilo que você ia fazer? Na verdade, eu vim aqui para fazer uma intervenção, e acabei vindo aqui participando dessa mesa. Fiquei muito satisfeito, estou muito satisfeito. Nessa trajetória de vocês se deparam bastante com isso também, de pensar em fazer uma coisa e daqui a pouco muda totalmente a questão do que vocês estão fazendo? Eu já falei que o Caminho de Santiago era um sonho que eu acalentava desde a minha juventude. E às vezes quando as pessoas me perguntam, eu tenho vontade, mas eu não sei se eu posso, ou se eu tenho condições físicas, ou no momento eu não posso, porque eu estou muito envolvido com a minha vida particular ou profissional, e eu respondo de bate-pronto, não se preocupe. Se você tem vontade de fazer o caminho, ou seja, qual for, de Santiago, ou da ilha, ou das missões, entende? Guarde essa vontade para você, que o caminho vai me chamar no momento oportuno. Eu, quando comecei o caminho, achava que o meu objetivo era chegar em Santiago. Descobri logo que o meu verdadeiro objetivo era desfrutar todo o caminho. Eu, depois de Santiago, e ainda respondendo a uma pergunta da anterior, normalmente depois de Santiago as pessoas querem ver o mar e elas caminham mais 3 ou 4 dias até a costa da Espanha, normalmente para um lugar chamado Finisterra, que na beira, nas escarpas na beira do mar, que no tempo da Idade Média os medievais entendiam que era o fim da terra, daí que advém o nome de Finisterra. Eu desisti de caminhar em Santiago até Finisterra, como era o meu projeto, porque durante a missa dos peregrinos que ocorre todo ao meio-dia em Santiago, ao me encostar na coluna, agarrando o meu cajado, eu fui interpelado por uma daquelas senhoras que organizava ali o cerimonial, e ela me pede: és peregrino? Eu digo sim. Fez o caminho a pé? Eu digo sim. Quantos dias? 34 dias. E ela me pegou pelo braço, Tony, e me disse assim, me colocou na frente do altar e me disse: foste eleito, ou elegido, o peregrino do dia. Naquele momento, para mim, representou, eu senti, ninguém me encomendou isso, que o meu caminho havia terminado aí. Eu não precisava caminhar mais. Entende? Então, o piloto automático ali desligou. Eu comecei a entender, entende? Chegou, terminou para mim. Aquele foi o sinal que Santiago reservou para mim, para entender. Terminou o seu caminho de Santiago, vai começar o teu verdadeiro caminho. Temos mais uma pergunta da plateia, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Mário, por gentileza. Professor Mário, a gente está vendo todas essas manifestações que estão acontecendo no Brasil a princípio da Copa do Mundo, e o senhor acha que estaria faltando bom senso ao povo brasileiro nesses números de turistas que nós estamos recebendo no nosso Brasil? E chega a pergunta, se o senhor acha que se o Brasil for campeão mundial, muitas coisas vão passar em branco pelos gastos que foram feitos na Copa do Mundo, e se o Brasil chegar a perder o Mundial, o senhor acha que nós podemos haver uma crise nacional pós-término da Copa do Mundo? Boa noite para você, especialmente. A sua pergunta é uma provocação interessante, né? Então vamos lá. Pensando, você me jogou se você pensa que eu penso que é bom senso, né? As manifestações são legítimas. São legítimas na medida em que é o Estado de Direito das pessoas reclamarem. Isso faz parte do bom senso da democracia. Não faz parte do bom senso da democracia a depredação, né? Mas isso é o advogado Mário Enzo falando, isso é um cidadão falando, isso é uma pessoa que tem senso crítico.
No princípio da razoabilidade, no princípio daquilo que nós falamos, não é razoável você protestar, é razoável você pedir, é razoável reivindicar, mas não quebrar agências bancárias, entrar numa agência de carros no bairro do Morumbi, em São Paulo, e destruir carros importados. Não é razoável isso. Isso é vandalismo. Isso entra num outro nível que foge daquilo que a gente gostaria que fosse. Se é bom senso que a população faz, só se ela desestabiliza aquilo que nós criamos. É o senso comum. O senso crítico, somos talvez um grupo de pessoas que tem uma informação e achar que criticamente falando aquilo é errado. Pode ser que para determinados sindicalistas, movimentos, eles acham que seja isso o ideal. Se isso é ideal para eles, é o bom senso deles. É aquilo que eu disse, o bom senso do iraniano, o bom senso do pessoal da Arábia Saudita, pode não ser o mesmo dos americanos que vivem lá no Tennessee, das velhinhas que vivem lá no Oklahoma, ou de nós brasileiros. O resultado de uma sociedade não se vê, não se prevê. A Revolução Francesa teve bom senso? Foi bom senso matar o Marat, assassiná-lo? Foi bom senso? Foi bom senso dentro do stalinismo correr atrás do Trotsky e dar uma machadada na cabeça dele lá no Unesco? Ele, Trotsky, escreve que ele já sabia que estava morto com aquilo. A história revela o que foi bom senso ou não. Nós vamos saber dessa história se nós ganharmos a Copa. Agora, nós só temos senso de direção, senso crítico, e temos a informação do bom, e temos a informação do que o senso comum nos diz. Nós, como boas pessoas, como pessoas que têm senso crítico, sim, deveremos continuar a pensar que essa transformação vai ser positiva daqui para frente. É o que eu gostaria, que essas reivindicações, mas o que o Mário Enzo quer, o que o Mário Enzo gostaria, ou que talvez você gostaria, que essas reivindicações continuassem sendo pauta no Congresso, que são eles que nos representam. É por isso que lá nos anos 60 eu lutei para que nós tivéssemos essa liberdade. Eu fui um daqueles estudantes que estava ali pedindo para que nós voltássemos a esse Estado. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós não faríamos numa democracia. Esse bate-papo simplesinho aqui, essa coisinha aqui que nós estamos fazendo, essa fraternidade que nós estamos tendo aqui, nós não teríamos a liberdade. Isso é bom senso, isso é razoabilidade, isso de coração. Eu gostaria que isso sim continuasse, mas não vandalismo. Nossa última pergunta vem novamente da plateia, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Gisane, eu trabalho numa livraria Café Conceito. Eu observo que tudo isso que foi falado é muito lindo, muito bom, mas acredito que o consciente coletivo que leva ao inconsciente coletivo que está nos prejudicando hoje. Eu observo que lá na livraria nós fazemos uma mudança de pensamentos. E creio que se todos começássemos a pensar que o consciente coletivo parte da gente, é um a um que faz esse consciente coletivo, é a saída. Então, se cada um de nós sairmos daqui lembrando de tudo isso que foi falado, e pensarmos que se nós tivermos conceitos diferentes a partir do pensamento, do embasamento teórico, nós podemos mudar o inconsciente coletivo e isso passa a ser um senso comum. Alguém discorda? Gi, eu fecho totalmente contigo. E quando eu trago alguma história do caminho, não é para mostrar simplesmente o caminho em si. É para entender que ele é uma lição de vida. Ao longo do
no caminho, você muitas vezes conversa com peregrinos do mundo inteiro. Rapidamente, eu cruzei com um grego e ele estava muito interessado em entender a relação aqui do Brasil, a ascensão do Lula, depois a Dilma. E eu não vou entrar aqui em questão política, ele queria entender isso. E eu expliquei dentro da minha concepção e terminei a ele dizendo que o nosso grande problema é o nível de corrupção que nós tínhamos e que infelizmente as pessoas ao chegar no poder se corrompiam. Esse era o meu conceito. E eu disse para ele assim, Gi, na Grécia, com todos os problemas que vocês estão enfrentando, deve ser isso. E ele me disse, não, Marcos, é muito pior. Porque na Grécia a corrupção não está em quem chega no poder. A corrupção está no DNA do povo. E hoje me preocupa aqui no Brasil, quando eu começo a enxergar que nós também estamos chegando nesse nível. A última questão da fraude do leite aqui no nosso estado não foi em órgão governamental, Mário. Foi o transportador, foi o produtor, entende, que fraudou o leite. Então, gente, respondendo, vai nessa linha. Se essa pessoa tem consciência, entende, e for pensar o que eu fiz em fraudar o leite do dia a dia, entende? Se eu não cuspir no chão, se eu não jogar o papel pela janela do meu carro, é a consciência coletiva que começa a se formar. E esse tipo de reunião que nós temos tendo, Mário, é o nosso bem maior é o nosso bem maior que nós devemos preservar. É a nossa liberdade de expressão. É verdade. E dentro dessa linha, eu diria que nós não podemos deixar que determinados erros que existem em sociedades entrem em linha de senso comum. Nós não podemos aceitar que vandalismos, que a corrupção, isso entre no DNA das crianças, que entre como parte das atitudes das pessoas. Como é difícil hoje explicar para os nossos filhos, entende, que o correto é ser honesto e não é ser babaca, né? É verdade. Mas esse é o senso, vou pegando, respondendo também a Gi. Tem uma frase de Gandhi que diz: seja a mudança que você quer no mundo. As pessoas não mudam com cobrança, mudam com exemplo. E o exemplo somos nós, cada um, na sua casa, na sua família. E esses dias atrás, vocês lembram, fantástico, um garoto aqui do Rio Grande do Sul, 9 anos, encontrou uma carteira, R$1.500, devolveu para o dono. Foi notícia, né? Deveria ser senso comum, mas virou notícia. E no mesmo programa mostrou nossos deputados em Brasília alugando carros de locadoras maravilhosas, né? Nem endereço tinha. Então, se esse garoto de 9 anos se espelhar na nossa política, ele poderia dizer: mas os caras lá estão roubando, eu também aqui não preciso devolver. Então, nós temos que ser a mudança que nós queremos lá em cima. Não adianta nos equiparar a eles e virar eles. Isso vai pelo papel do carro e assim por diante. Então, são os valores, aquilo que a caminhada ajuda, né? Que a meditação ajuda a gente a centrar nossos valores e ver a que ponto nós estamos sendo exemplo para o nosso filho daquilo que nós queremos para o mundo lá fora. Deixa eu aproveitar aqui, deixar a provocação não só para meus colegas aqui, mas para o público também, a Priscila, que é da livraria, que conheceram hoje, o que nós poderíamos fazer para que, por exemplo, a questão do hábito de leitura não é senso comum no Brasil. O hábito de ler bons livros. A música, o Charles está se preparando para cantar para nós todos, ela tem uma influência muito grande. A música hoje é senso comum, mas infelizmente com músicas não de boa qualidade. Muitas canções, infelizmente, que se tornam sucesso no Brasil não são de boa qualidade. O que nós podemos fazer para que nós, cidadãos, individualmente, pudéssemos mudar essa situação, para que as pessoas à nossa volta pudessem buscar coisas de qualidade, bons livros como o do Mário, o do Magnus, pudessem conhecer o trabalho do Domi, a livraria Conceito, tá? Para que efetivamente as pessoas tivessem acesso a coisas de qualidade.
Eu penso que nós estamos vivendo uma encruzilhada cultural. Nós estamos vivendo uma encruzilhada cultural, mas não é só nossa. É uma encruzilhada cultural do mundo, provocada por esse movimento da globalização, pela internet. Então, eu penso que toda vez que nós... É como nós provocarmos reuniões como essa, ou programas culturais como esse. Há vários programas na televisão fechada que precisam ser passados. Quer dizer, existe, se nós, operadores da cultura, operadores da palavra, né, divulgadores, jornalistas, a mídia, desse espaço, esse é o caminho. É o chamado, eu vou usar um termo lá de Caetano Veloso, né, na época da Tropicália. Nós temos que ser a nossa contracultura. Nós é que temos que transformar isso. Quando eu digo que nós vamos transformar isso na educação, e aí respondendo aquela questão que você levantou, como é que eu caí nessa? Né? Eu pensava em escrever livros sobre psicologia social, nunca em livros paradidáticos. Aí eu fui fazer meu mestrado lá na Espanha, estou lá trabalhando com determinadas coisas, caiu o assunto do bullying. E aí eu comecei, quer dizer, é aquela coisa do revisar o teu momento, fazer o teu momento. Então, se nós acharmos que essa questão está fazendo mal para a gente, se nós acharmos que essa questão do vandalismo está fazendo mal para a gente, se a gente achar que reivindicar quebrando o banco não é uma boa, nós temos que reivindicar de outra maneira. Nós temos que quebrar esse senso. Nós temos que criar um senso melhor da razoabilidade, meus amigos. Se não é razoável a gente fazer isso, vamos começar a fazer, vamos provocar para que as editoras diminuam os preços dos livros. Eu poderia vender meu livro mais barato, eu gostaria, mas existe uma indústria por trás disso. Contra a cultura, meus amigos. Contra a cultura do bem. Contra a cultura da alegria. É isso. Contra a cultura do bem. Nada de contra a cultura de quebração, de quebra-quebra. Contra a cultura do bem. Mário, eu oscilo na minha vida, como meu endereço oscila entre um pouco Porto Alegre e um pouco uma pequena praia muito conhecida aqui da Suzy, entende? Lá em Santa Catarina, né? A Praia da Pinheiro. Por isso que eu digo, respondendo a tua pergunta, vamos ser proativos. Agora lá na Pinheira surgiu desde o início do ano uma rádio comunitária, meu amigo. Rádio comunitária, você conhece, com alcance somente local. Eu tenho um programa, Mário, todo sábado à tarde, quando eu estou lá ao vivo, quando eu não estou, que é gravado, que metade do programa eu entrevisto nativo, morador local, para preservar a essência daquelas comunidades. A outra metade do programa eu dou dica de livro, filme, show, mas que sejam acessíveis para aquela comunidade. Então, vamos ser proativos. Existem muitas oportunidades ao nosso redor para nós melhorarmos o senso comum. Notícias do Bem, você já viu o Jornal Nacional da Notícias do Bem? Com tudo que eu gosto do Bonner e da Patrícia, da Gaúcha também, enfim, mas olha só, Notícias do Bem, é isso, a gente precisa ter notícias do bem. Quanto mais notícias do bem, mais a gente vai melhorar esse nível, não é verdade? É por aí. Gente, eu sei. Eu agradeço essa mesa, acredito que todos tenham gostado do bate-papo que nós tivemos aqui. Agradeço a Michele, quando me convidou para ser minha mediadora, o senhor Mário Enzo, Mário Casara. E eu tentei ser o máximo de proativo, fazendo o meu melhor, fazendo um evento que todos se sintam agradáveis, né? E que a gente dê o alimento à alma, que é um bom assunto, uma boa conversa. E eu agradeço a todos que estiveram presentes, agradeço a todos os convidados, agradeço aos nossos autores, que são hoje os nossos homenageados. E, para acabar a nossa noite com chave de ouro, a todos, e acredito que todos conhecem, Charles Master vai fazer para nós um pocket show. E vamos continuar servindo nosso vinho, nosso chopp, nosso queijo, e que seja o final desse momento o melhor de todos. O meu,
eu acredito que eu dei, fui proativa, gente, fui proativa. Muito obrigada pela presença, fiquem agora com o Chaves Master, muito obrigada de coração. Obrigada, chefe. Só